Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Em todas as consultorias que eu faço com os meus clientes, quando eu ajudo eles a criar uma apresentação, tem uma coisa que eu digo que eles não podem falhar. Eles podem até errar em outros elementos, mas aqui eles precisam ser certeiros. Eles precisam criar uma narrativa para prender a atenção e ter o interesse das pessoas. Porque quando eu estou falando durante uma reunião com os meus colegas, com um grupo de investidores, com o meu cliente, quando eu estou dando uma palestra falando do meu trabalho para as pessoas ali que estão me escutando, se eu não tiver a atenção delas e se eu não tiver o interesse delas, elas não vão me escutar. Se elas não me escutam, a mensagem não chega aqui no cérebro. E dessa forma, elas nunca vão ter desejo por contratar você como profissional, por querer contratar o teu serviço, por querer aprender mais com você. E se você não tem essa capacidade de despertar o desejo dentro dessas pessoas, tudo que entra por um ouvido sai pelo outro. E aquele momento, aqueles 20 minutos, aquela 1 hora que as pessoas ficaram ali com você, não valeu de nada. E é por isso que se eu não tenho a atenção de quem está ali me escutando, se eu não tenho o interesse deles, o que acontece? O meu trabalho é menos valorizado. Eu não consigo crescer profissionalmente. E é por isso que nesse vídeo de hoje aqui, eu vou te dar 4 ideias com exemplos práticos de como você pode transformar qualquer assunto em algo mais interessante, criando o que a gente chama de uma narrativa. Alguns dias atrás eu abri uma caixinha de perguntas lá no Stories do Instagram do @ffcriativa, perguntando para as pessoas: me dê o seu tema que você tem dificuldade em deixar interessante e eu vou te dar uma ideia de como criar essa narrativa. Eu selecionei 4 das melhores ideias e eu vou agora apresentar o que eu faria em cada um desses assuntos. E eu tenho certeza que essas ideias que eu vou passar nessa nossa aula aqui de hoje, você vai também conseguir replicar para o teu dia a dia. E o primeiro tema que me mandaram aqui foi gestão de pessoas, gestão do tempo. Então imagina o seguinte cenário: se eu tenho uma empresa de treinamento e eu quero convencer essas pessoas de que elas precisam aprender sobre gestão do tempo. Se eu não consigo deixar esse assunto interessante, o que acontece? Ninguém vai querer contratar meu treinamento, investir. Sabe por quê? Porque ninguém acorda de manhã com aquela vontade: hoje eu queria muito aprender sobre gestão do tempo. Não, a gente não acorda dessa forma, mas você acorda de manhã com um problema na sua cabeça. Ou talvez você acorda de manhã pensando algo mais ou menos assim: meu Deus do céu, quanta coisa eu tenho para fazer hoje. Meu dia tinha que ter umas 28 horas. Você acorda com desejo de ter mais tempo para conseguir fazer tudo na tua vida. E aí vem a primeira lição dessa narrativa. A gente muitas vezes tem que focar no resultado que a pessoa quer e não na ferramenta. Qual é o resultado que a pessoa quer? Ela quer ter mais tempo no dia dela. Ela não quer aprender sobre gestão do tempo. Então, quando eu começo a falar sobre o assunto, eu foco em ter mais tempo e não em aprender sobre uma metodologia. Agora, para deixar esse assunto mais interessante, é legal a gente criar uma narrativa, uma história que faça com que as pessoas se conectem com esse assunto, que cause um desejo em aprender algo novo ou um desejo em querer resolver um problema. E aqui eu faria uma narrativa da matemática da vida. E seria algo ligado mais ou menos como o dinheiro que eu tenho no banco, falando meio que do saldo negativo, porque ninguém quer ter saldo negativo. No banco você quer ter saldo positivo, então a gente usa essa coisa mental para ligar com o tempo. E ficaria mais ou menos assim: hoje, como que tá a matemática da tua vida? Quando você olha para as 24 horas que você tem no seu dia, qual que é o teu saldo final? Como que você acaba esse teu dia? Você acaba ele com um saldo positivo, olhando ali às 8 da noite, como você tem tempo para fazer outras coisas? Puxa, agora eu posso ler um livro, agora eu posso brincar com os meus filhos, eu posso até mesmo jogar tênis, tudo que eu tive vontade de fazer há muito tempo. Você tá com aquele saldo no 0 a 0, chega às 8 da noite e teu dia acabou, eu tô acabado, fiz tudo o que eu conseguia, mas minha energia está zerada. Ou talvez você tá com saldo negativo, tá devendo tempo na matemática da vida. Você acaba teu dia ansioso, ansiosa, porque simplesmente deixou tarefas de lado. Você não tem tempo de brincar com teus filhos,
Ou às vezes para brincar com teus filhos, você tem que deixar de lado coisas importantes do teu trabalho que você sabe que amanhã vão te assombrar. E dia após dia, tua conta só fica mais negativa. Tua ansiedade só aumenta e parece que você só está patinando. Não sai do lugar. Mas assim como num banco, em que quando a gente está com saldo negativo, existem estratégias para a gente gerenciar melhor nosso dinheiro. Quando a gente fala do tempo na nossa vida, também existem estratégias que vão te ajudar a ter um saldo positivo, a ter horas a mais, para que você consiga investir essas horas em coisas que são importantes para você. E isso a gente consegue aprender falando mais sobre gestão do tempo. E agora que eu consegui despertar o interesse dessas pessoas, eu posso entrar num tema técnico. Porque se eu começar minha conversa falando direto, nossa, vamos falar hoje de gestão do tempo, será que realmente todo mundo vai querer me escutar? Será que eu vou ter a atenção de todo mundo que está ali? E entende que com essa lógica, se eu consigo convencer alguém a mudar o comportamento dela, eu também consigo fazer mais negócios e isso é mais dinheiro para minha empresa. Vamos agora para a segunda ideia que me mandaram aqui. Nessa pergunta me falaram sobre curso estilo MBA. E o objetivo da pessoa é convencer empresários que eles precisam do curso. E a grande sacada aqui é criar desejo por esse meu produto. E para isso a gente precisa entender com quem eu estou falando. Você acabou de ver que a gente está falando com empresários. Eu sou um empresário. E eu me pergunto, por que eu vou fazer um MBA? Eu vou fazer só porque eu quero uma certificação? Eu não preciso disso para gerir a minha empresa. O que eu preciso nesse caso é o resultado que essa certificação vai me dar. É o que eu vou conseguir trazer de melhor para a minha empresa em termos de gestão, em termos, honestamente, no fim do dia, de ganhar mais dinheiro. É um público diferente do que se eu falasse com pessoas CLT, pessoas que estão empregadas, que às vezes uma certificação pode até, no fim do dia, ser uma diferença entre ela ser promovida para uma vaga ou não, porque tem algumas vagas específicas que vão precisar de uma pós-graduação e assim por diante. E agora a grande sacada é como eu mostro para esse empresário os benefícios que esse MBA vai trazer para a empresa dele. E aí tem uma técnica que a gente pode utilizar, a técnica do De Volta para o Futuro. No filme do De Volta para o Futuro tem uma cena em que o Marty McFly do passado encontra o Marty McFly do futuro e ele começa a ver como a vida dele seria. Nesse caso é algo negativo, porque a vida do Marty McFly não seria tão boa, então ele quer evitar aquilo que aconteceu. Mas a gente também pode fazer o inverso. E na apresentação eu criaria uma carta imaginária, uma carta para mim mesmo, eu empresário do futuro, me agradecendo. A gente pode pegar e criar como se fosse uma história do empresário escrevendo para ele mesmo e falando de tudo de bom que aconteceu com a empresa. E você pode criar uma narrativa mais ou menos assim. Eu queria agora que você imaginasse se recebendo uma carta. E quando você abre essa carta, para tua surpresa, é de você mesmo. Mas é de você daqui 10 anos. E nessa carta você está se agradecendo pela tua empresa ter dobrado de tamanho. Por agora, você tem um sistema de gestão de pessoas em que você não precisa mais trabalhar domingo até tarde, em que você tem uma equipe que é competente, que é autogerenciável, em que você pode focar em outras coisas para fazer o teu negócio crescer. E você está se agradecendo por ter tomado uma decisão no dia de hoje, dia 10 de agosto. Em que você toma a decisão de entrar para o MBA da faculdade X. E por ter entrado nesse MBA e com tudo que você aprendeu, esse foi o primeiro passo para a transformação da sua empresa. E se você não tivesse tomado essa decisão, 10 anos no futuro, você nem de portas abertas estaria mais. A gente precisa fazer a venda desse conceito, porque para um empresário é dessa forma que eu vou trazer o interesse de fazer um MBA. Não é o canudo em si, a formação, mas assim o que ela vai gerar para a minha empresa. E criando essa narrativa da carta para o futuro, você consegue até se imaginar onde você quer estar. E também consigo trazer o peso de ter tomado a decisão errada. E claro que depois você vai explicar mais sobre o programa, como ele funciona, quanto custa, mas eu já tenho uma outra mentalidade para receber essas informações. A outra pergunta é como eu consigo falar de gestão de desempenho e potencial e fazer com que a empresa aprove a contratação dessa abordagem.
Quando a gente está falando de consultorias e é um negócio meio que B2B, de empresa para empresa, nem sempre a gente precisa criar toda essa história, às vezes com emoção, ou uma história criando uma narrativa imaginária. Tem vezes que a gente pode usar uma estratégia diferente, principalmente para lidar com um público que pode ser mais lógico ou até mesmo mais impaciente. Em certos casos, é muito bom a gente ir direto ao ponto. Mas não é só porque eu vou direto ao ponto que eu não posso utilizar uma técnica de narrativa. E a técnica que eu vou utilizar aqui, ela vem de um filme. É a técnica da expectativa e realidade. No filme 500 Dias de Verão, existe uma cena em que o personagem principal imagina o que vai acontecer no reencontro com a ex-namorada. Ele tem toda essa expectativa de que eles vão se reconectar, mas a realidade é bem diferente. A sua ex-namorada já tocou a vida, já está com outra pessoa e ele está ali sozinho. E essa dualidade em mostrar como é hoje e mostrar como poderia ser, traz um peso muito grande, principalmente para mostrar a melhoria. Então, nesse caso, se eu quero falar de gestão do desempenho, você pode mostrar como é sua empresa hoje. Hoje, sem um processo de gestão do desempenho, você consegue realmente mensurar quais são os seus talentos dentro da empresa? Quem são as próximas pessoas a serem promovidas? Quem vai dar continuidade a todos os processos que funcionam? Quem são os próximos gestores? Quem são os próximos gerentes? Hoje, qual é a realidade que você enfrenta? Se um gerente seu pedir demissão, você sabe exatamente qual é a próxima pessoa que tem potencial de assumir a sua vaga? Agora, imagine a sua empresa com um formato, uma técnica, uma ferramenta de gestão de desempenho, em que você tem um banco de dados e sabe exatamente o potencial de cada um dos seus funcionários, quais funções eles podem hoje assumir, quais lugares em que eles têm o melhor desempenho. Fazer uma gestão consciente, porque a gente sabe que dentro de uma empresa, para ela conseguir crescer, o maior ativo são as pessoas. Você faz gestão do dinheiro, você faz gestão de processo, mas você realmente tem uma gestão do desempenho dos seus funcionários e uma gestão dos talentos. E aí depois você pode mostrar números que eles têm hoje, números projetados de futuro, quais números eles podem alcançar aplicando uma gestão de desempenho. E mostrando essa expectativa e realidade, você consegue trazer o quê? Eu consigo deixar clara a necessidade da minha consultoria, porque eu estou projetando um futuro muito bom. E a quarta pergunta que me mandaram foi essa aqui. A pessoa precisa falar de plágio criativo, reforçar a diferença entre plágio e criatividade. E num cenário como esse, imagina que eu tenho uma metodologia que eu quero ensinar para as pessoas. O meu objetivo com essa narrativa é convencer alguém a usar o meu método. E se a pessoa utiliza o meu método, eu tenho uma validação profissional, que o meu método funciona melhor do que os demais. Só que muitas vezes não é claro para a pessoa, se eu explicar só de forma técnica, se eu explicar com definição de dicionário, qual a diferença entre ser criativo e ter plágio numa criação sua. E para facilitar o entendimento de informações muito técnicas, a gente pode usar uma analogia. E a analogia que eu utilizaria é a do clone e a analogia do filho único. E seria mais ou menos assim. Se você, na hora de aplicar meu método, tem dúvida se está cometendo plágio ou não, eu quero te contar uma pequena história que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Que é a história do clone e do filho único. O plágio é como se fosse o clone. Você vai olhar por uma fonte de inspiração. E como se fosse uma pessoa, se tira um fio de cabelo. Pega esse fio de cabelo, coloca ali num laboratório e o resultado final vai ser a pessoa exatamente igual. Um clone. Você não tem o que pôr, não tem o que tirar. É um segundo André aqui do lado. Isso é plágio. O trabalho é igual. Não tem transformação, ele não foi adaptado. Agora, também não adianta a gente achar que algo vai ser sempre 100% original, ter esse peso nas nossas costas, porque sim, todas as criações vêm de algum lugar, inclusive você, um filho único. Ele é uma parte o pai, uma parte a mãe, mas quando você junta esses dois elementos, nasce algo quase que novo. Sim, existem algumas coisas que lembram, você tem o nariz do seu pai, tem o olhar da sua mãe, mas existem elementos que você não sabe de onde veio, porque simplesmente essa criação é uma grande mistura, que tem pequenos elementos que podem lembrar os outros, mas você sim é uma pessoa original. Não existe ninguém igual a você. Você é uma junção de várias pequenas partezinhas. Então, quando você iniciar o processo de criação,
Não espere sentar numa cadeira e achar de que algo vai surgir dos céus, uma ideia maravilhosa. Sim, você tem que olhar para outros lugares e utilizar esses lugares como uma fonte de inspiração. Mas, a partir disso, você vai juntando os elementos diferentes para criar algo novo. Então, quando você estiver com dúvida, o plágio é como se fosse um clone, 100% igual. E o original, o criativo, não é nada mais do que a junção de várias outras coisas que acabam criando um novo elemento. E essas são as narrativas que eu criaria para esses 4 assuntos. Agora, você, criativo, tem a oportunidade de ter essa minha mini consultoria. Me escreve aqui o tema que você tem dificuldade em criar essa narrativa. E me escreve também qual é o seu objetivo. Eu preciso vender um produto ou serviço meu, eu preciso fazer com que o projeto seja aprovado, eu preciso ensinar uma técnica específica minha dentro do meu curso. Não sei, coloca aqui nos comentários. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você cria uma apresentação, você pode até errar um pouco no visual, a animação pode não estar perfeita, mas se o meu conteúdo não tiver esse formato de narrativa interessante, eu vou falhar em algo que é essencial, falhar em ter a atenção de quem está ali sentado na minha frente ou sentado do outro lado da tela do computador. E se eu não tenho a atenção das pessoas, eu não atinjo o meu objetivo. Se eu não tenho o tempo delas, se eu não tenho o olhar fixo em mim, eu não consigo ter o meu trabalho destacado. Se meu trabalho não se destaca, eu não consigo fazer negócio, eu não consigo vender mais, eu não consigo ser promovido no trabalho. Enfim, eu só sou mais um no meio da multidão. Se você curtiu essa nossa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I find so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.